Tem pessoas que no ponto Fênix mudam de carreira. Tem pessoas que no ponto Fênix descobrem que aquela empresa ou aquela sociedade para a qual ela se dedicava tanto não faz mais sentido e acaba dissolvendo a sociedade ou saindo da empresa. Tem outras que terminam um casamento. Tem outras que casam, que começam um casamento. Algumas têm um filho, outras começam uma nova faculdade. Tem pessoas que não mudam externamente a basicamente nada. Continuam no mesmo emprego, na mesma casa, com a mesma família, mas internamente teve algo que aconteceu que fez essa pessoa mudar a relação com o seu trabalho ou com a sua família. O ponto Fênix não dá para passar despercebido. O benefício de saber sobre o ponto Fênix é você ter a oportunidade de escolher conscientemente quais são as ideias, ideais e projeções que você vai realmente deixar morrer. Ponto Fênix é um espaço-tempo dentro da nossa vida, dentro da nossa biografia, onde existe uma grande transformação, uma grande metamorfose. É um espaço de morte e renascimento, um espaço de transformação para novos voos. Por volta dos 33 anos, essa grande virada de vida acontece. Todas as projeções e ideias do que seria uma vida boa, de sucesso, de realização pessoal, profissional, familiar, várias dessas forças que antes regiam a nossa vida e que, na verdade, eram forças que nos ajudaram a fazer todas as escolhas até então, elas começam a cair, a perder força, a perder essa dinâmica. E é nesse momento que a gente encontra um certo vazio, um certo escuro, e a gente ainda não sabe o que vai vir. Mas o ponto Fênix é o espaço de novas sementes. É o espaço onde o vazio é um vazio criador, é um vazio fértil para o novo. Essa é uma das passagens biográficas fundamentais no estudo da biografia humana. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lanterna Biográfica. Eu sou Marina e o tema de hoje é Ponto Fênix. Ponto Fênix é uma passagem transformadora que acontece na sua vida por volta dos 33 anos. Todos os ideais e projeções que você tinha até então sobre o que deveria ser uma vida de sucesso, de realização pessoal, profissional, de família, todas essas decisões que você fez até então, sendo levadas a partir desse ideal ou a partir dessa projeção, elas vão perdendo força. Elas vão perdendo força para dar um espaço para um novo, para um vazio fértil, um vazio transformador, onde novas sementes de luz vão chegar para serem cultivadas a partir de então, para serem colocadas a serviço, mas no futuro. Então vou dar um exemplo prático. Na minha vida, quando eu estava por volta dos 32 anos, na verdade, nós morávamos num apartamento pequenininho em Lyon e estávamos com um projeto de vamos morar no campo, vamos morar mais perto da natureza. Então esse era um primeiro grande projeto de vamos para a natureza, vamos ficar mais perto da natureza e ter um lugar legal para a nossa família. Um outro grande desejo que eu estava nutrindo naquele momento era o desejo de ser mãe. Então, ter um filho, conceber esse filho com consciência, com amor, né? Ter uma gestação tranquila, um parto natural. E esse era um outro grande projeto.
E um terceiro projeto que eu tinha nessa época era de fazer um mestrado sobre o aspecto terapêutico da dança. E eu me inscrevi para esse mestrado. Então foi um momento que estava claro que grandes mudanças viriam e eu intencionei essas mudanças. E o que aconteceu foi que na mesma semana que eu recebi a resposta positiva do mestrado, eu fiquei grávida. E aí vieram essas duas belas notícias, né? E aí eu você é uma mulher maravilha, né? Você é bem-sucedida no mestrado, vou cuidar bem da minha gravidez e do meu bebê. E ainda tinha o projeto da casa, que foi ainda intensificado pelo fato da gravidez. Vamos procurar essa casa no campo, na natureza, para que o nosso filho possa crescer perto dos animais, perto das plantas. E tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí eu vou dizer para você o que aconteceu com cada um desses 3 projetos e como que ele veio para a Terra justamente no meu ponto fênix, nos 33 anos. Primeiro de tudo, o mestrado. Não era nada do que eu gostaria, do que eu imaginava e do que eu queria. Eu passei 6 meses cursando poucas disciplinas e vi que não ia contribuir realmente com o meu propósito, com o meu desejo de ver a mudança aqui na Terra. Esse é um ponto. A maternidade, nossa, gravidez, uma alegria, um bebê muito desejado, muito sonhado, mas os primeiros 3 meses, meu Deus, enjoo, vontade de dormir, não queria nem levantar da cama. Depois, claro, a gravidez fluiu bem, graças a Deus, muita alegria, né, muitos aprendizados. Eu me dediquei muito a yoga pré-natal, canto pré-natal e histórias, caminhadas na natureza. Uma gravidez muito tranquila e muito serena. Mas quando estava perto do final da gravidez, uma notícia. Meu bebê estava pélvico, na posição sentado. E aí a parteira já disse, bom, pélvico, não vai ser possível ser em casa o seu parto. E ainda mais, se não houver passagem para o bebê, o mais seguro é fazer uma cesariana. Tudo que eu não queria, passei aquele tempo todo, aqueles anos todos antes, visualizando esse parto natural, visualizando essa chegada natural do nosso bebê. E aí eu fui confrontada com essa situação. E ao longo de 1 mês, nosso bebê continuava pélvico. Por mais tentativas que fizéssemos de acupuntura, osteopatia, piscina, enfim. E foi aí que eu encontrei uma parteira muito mais antiga que me fez fazer um caminho interno de, inclusive, aceitar essa cesariana. Aceitar essa possibilidade do nosso filho nascer com uma cirurgia. E não sei o que deu, 2 dias depois começou o trabalho de parto. Ainda estava cedo, 1 mês antes, no meu 8º mês, começou esse trabalho de parto. E o bebê tinha virado. O nosso filho tinha virado e pôde nascer de parto natural. Então, para ilustrar que ao longo desse caminho e dessa fase dos 33 anos, desse ponto fênix, os ideais vão caindo e vão convidando a gente a se confrontar com o que é real, com o que é concreto aqui na Terra e a dar as respostas mais adequadas a esse real e a esse concreto. Então é o que a gente chama de responsabilidade, ter a habilidade de dar resposta ao que se apresenta. E eis que
essa experiência veio, essa experiência da maternidade com parto natural. Depois de tantos desafios e na sequência outros desafios. O desafio de ver cair por terra o ideal da amamentação, de amamentar o meu filho. E foi muito difícil, foi muito desafiador. E eu não conseguia amamentar no seio durante muito tempo. Acabei tendo que tirar leite com tira-leite e era um desafio muito grande. E viver essa experiência me fez descobrir ainda mais profundamente o que é o sentido do nutrir, o que é o sentido do amor. Que o amor vai ainda além de todas essas projeções que eu tinha antes. E essa experiência da maternidade me fez abrir um novo espaço, tempo, que não era previsto, né? Que não era pensado, que foi esse espaço, tempo, para viver no momento presente com meu filho, essa experiência, dessa chegada dele aqui na Terra. E 2 dias depois do seu nascimento, eu decidi claramente que eu ia largar o mestrado e que eu ia me dedicar integralmente a acompanhá-lo aqui na Terra e também, mais para frente, a voltar para o meu trabalho de atendimento, ateliês e cerimônias que eu já fazia antes. E foi uma grande passagem. Esse ponto fênix, nesse tema da amamentação, da criança, da infância, me trouxe novas sementes. Eu me dediquei tanto na presença com a criança, com o nosso filho, e no estudo e fazendo cursos de parentalidade, comunicação com a criança, desenvolvimento infantil, educação, que hoje, passados os anos, fica mais claro, né? Hoje eu consigo colocar essa temática dentro dos meus acompanhamentos de famílias, de pais e mães que estão na busca de uma maternidade, de uma paternidade consciente, presente, com novos elementos e novas ferramentas na comunicação com a criança, compreendendo mais o desenvolvimento natural de uma criança. Então, só para ilustrar que o ponto fênix te dá novas sementes de algo que vai ser desenvolvido para frente e que esse desenvolvimento para frente é o que você vai colocar a serviço da humanidade, da sua comunidade, do seu entorno, né? E o terceiro ponto que a gente estava, naquela época do ponto fênix, era a história da casa. Então queremos uma casa na natureza, queremos estar próximo da natureza, ter mato, ter planta, ter bicho, enfim. E a gente se depara, conseguimos encontrar uma linda casa, a casa que a gente sonhou. Eu ainda estava grávida, eu disse, eu gostaria de ter o meu bebê aqui nessa casa. Mas levou tempo para o banco aprovar o empréstimo, levou tempo para resolver toda a parte burocrática. E aí o Dá nasceu. E foi só depois do nascimento que a gente conseguiu comprar a casa e fazer a mudança. Ainda bem, porque a gente se viu com um bebê pequeno, numa casa cheia de mato para todo lado. Não dava conta, não tinha energia para cuidar desse jardim todo. E esse ideal, esse sonho, começou a ser confrontado com a realidade de dizer, Abá, vai ter que aprender como que cuida dessa terra, como que faz, como é que cultiva uma horta num lugar que tem estações do ano. Então, tinha muita coisa para aprender e muita coisa que a gente não sabia, não tinha a menor ideia de como fazer. Então, esse ideal bucólico foi se transformando. E graças a essa transformação e esse movimento, né, que vivemos de concretizar esse sonho, é que hoje a gente
aprendeu e continua aprendendo muito sobre permacultura, sobre cultivo, sobre agricultura biodinâmica e como misturar e combinar as plantas para que elas cresçam felizes, como buscar recursos no próprio jardim para ajudar e cuidar outras partes do jardim, enfim. O jardim é uma grande universidade e tem sido as sementes de luz também colhidas nesse período do ponto fênix. Só um exemplo para ilustrar, mas tem muitos outros. Tem pessoas que no ponto fênix mudam de carreira. Tem pessoas que no ponto fênix descobrem que aquela empresa ou aquela sociedade para a qual ela se dedicava tanto não faz mais sentido e acaba dissolvendo a sociedade ou saindo da empresa. Tem outras que terminam um casamento, tem outras que casam, que começam um casamento. Algumas têm um filho, como aconteceu com a gente, outras começam uma nova faculdade. Tem pessoas que não mudam externamente a basicamente nada. Continuam no mesmo emprego, na mesma casa, com a mesma família, mas internamente teve algo que aconteceu que fez essa pessoa mudar a relação com o seu trabalho ou com a sua família. O ponto fênix não dá para passar despercebido e não precisa nem a pessoa saber esse conceito, conhecer esse conceito. O ponto fênix é um convite para essa transformação. Agora, qual o benefício de saber, se tanto faz, se você sabe ou se você não sabe, ele acontece. O benefício de saber sobre o ponto fênix é você ter a oportunidade de escolher conscientemente quais são as ideias, ideais e projeções que você vai realmente deixar morrer. Porque o que mais acontece, o maior perigo nesse ponto fênix é que você continue apegado ao passado. E o futuro está te chamando para uma nova vida, para a renovação e a metamorfose da fênix que precisa de novas asas para voar. E você ainda está apegado ao que tinha antes, ao padrão do que seria o profissional de sucesso, ou a mulher de sucesso, ou o homem de sucesso. E é esse apego às forças de antes, que precisam cair, que precisam morrer, que faz com que você não curta o vazio fértil que é proposto pelo ponto fênix. E nesse vazio fértil, descobrir essas novas sementes, olhar para elas com carinho, cultivar e fazer crescer os novos recursos, as novas habilidades e competências que essa passagem na sua biografia te convida. Então, se você agora, nesse momento, está vivendo o seu ponto fênix, respire fundo, aceite, acolha. Olhe, liste, faça uma lista. Veja tudo que você precisa deixar cair. Com gratidão, com honra a tudo que veio antes, porque foi esse movimento, foram essas projeções, esses ideais que fizeram você andar, que fizeram você caminhar na direção do que você é hoje. Honra e gratidão a todas essas projeções. Mas aceite, liste que elas são projeções que estão caindo. Elas são forças que estão caindo, perdendo força. Estão enfraquecendo. E que é nesse vazio criativo, é nesse vazio fértil que vai acontecer esse fogo da transformação. Esse fogo fênix, né? Essa força ensolarada do fogo que vai te dar as sementes de luz. E aí talvez você que esteja no ponto fênix agora, com 32, 33 anos, até 34, mas que esteja bem no meio do turbilhão, talvez você ainda não consiga identificar essas sementes.
mas abra o espaço. Deixa morrer o que precisa e abra o espaço. E pouco a pouco, essas sementes, que são provavelmente temas, áreas da sua vida, que você ainda não conhecia, que você ainda não desenvolveu essa competência. E são assuntos que você ainda vai estudar e conhecer e aprender e praticar. Eles sim vão ser caminhos para o futuro, para o que você vai contribuir para a Terra mais para frente. Se você já passou do ponto fênix, ele já está lá atrás, faça um esforço. Faça um esforço de revisitá-lo, de ver quais foram as forças que caíram. Como foi que você viveu esse vazio criativo e fértil? E quais foram as habilidades que você desenvolveu depois? Quais foram as forças que vieram depois? Que caminhos de vida você teve depois? Será que hoje você ainda está nutrindo os presentes que você recebeu dessa passagem? Ou será que ainda tem algo do passado ao qual você ainda é muito apegado? Agora, para quem ainda não chegou lá, se você é muito jovem e ainda não chegou no ponto fênix, não acelere. Tudo tem seu tempo. Viva cada ano e cada momento preciosamente. Só assim você vai ser capaz de colher os frutos antes da passagem. Porque quem se apressa demais dizendo, vai ter o ponto fênix, então eu já vou largar o emprego, já vou casar, já vou isso, já vou aquilo, porque aí eu já me antecipo no ponto fênix. Isso não funciona. Isso é só uma forma de perder os frutos, de ir embora antes de colher os frutos dessa primeira fase de vida, antes do ponto fênix, dessa grande virada. E aí você pode estar perguntando, como é que Marina sabe disso? De onde ela tirou essa história de ponto fênix? Eu nunca ouvi falar nisso. Então, essa é uma das passagens biográficas fundamentais no estudo da biografia humana. Então, já faz mais de 10 anos que eu estudo a biografia de base antroposófica, baseada na antroposofia. E na biografia humana, a gente estuda as passagens, os setênios e a força que existe dentro da sua própria biografia, te dando elementos, te dando pistas sobre o seu próprio caminho e sobre como você pode viver uma vida plena na direção do que é o seu próprio eu. Então essa é uma passagem, o ponto fênix. E além desse estudo e da minha própria experiência, tem a experiência das várias pessoas que eu acompanho, que eu já acompanhei ao longo desses anos, e cada uma com uma especificidade diferente dentro dessa passagem, mas todas com uma grande transformação. E se apoiando sobre essa transformação, se apoiando sobre as sementes deixadas no ponto fênix, você vai poder fazer as melhores escolhas para o seu momento atual, para os desafios que você encontra hoje. O ponto fênix é um presente de temas, de áreas na sua vida, de competências a serem desenvolvidas para que você se alinhe ainda mais com o seu eu maior, com a força de vida que você traz aqui para a Terra. E é nesse ponto que eu convido você a ir fundo e a deixar espaço-tempo para cultivar essas sementes. E visto que hoje é tempo de transformação, o ponto fênix veio como um tema para ilustrar esse movimento de transformação que o ser humano tem dentro da sua própria biografia, dentro da sua própria vida. E eu convido você a olhar com cuidado essas sementes de luz que você recebe no ponto fênix, a trabalhar essas asas, essas novas asas, para poder alçar novos voos, né? Com essas sementes, com esses insights que vão vir
desse trabalho com o ponto Fênix, você vai ser capaz de tomar decisões ainda mais sábias, ainda mais acertadas para os desafios que você vive hoje. E nessas decisões, você vai aprender a conciliar ainda mais suas necessidades de curto, médio e longo prazo e se aproximar, avançando um passinho a cada dia na direção do seu sonho sagrado aqui na Terra, de concretizar a vida dos seus sonhos aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Germinam os desejos da alma. Crescem os atos da vontade. Maturam os frutos da vida. Eu sinto o meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Rudolf Steiner.